Agora eu quero ir para a segunda parte da Live Class, o olhar da Miranda sobre ingratidão. A primeira parte eu falei da conceituação, ponto de vista do Google e o olhar da Miranda sobre a ingratidão. E aqui eu quero te mostrar 8 formas de identificar pessoas ingratas e se manter longe delas. A primeira forma que eu coloquei na minha cola é que essas pessoas, elas agem como se você fosse obrigada a ajudar. Não são pessoas que estão comentando uma situação, elas estão abrindo o coração, elas precisam de um abraço, elas precisam só de um ouvido. Não. Elas meio que convocam você a participar daquela situação. E esse é o maior cuidado que a gente tem que ter, porque pessoas ingratas, essa convocação de pessoas ingratas para você ajudar, faz com que você intervenha, com que você participe de situações que não são suas. Muito cuidado com isso, porque já é difícil a gente cuidar da nossa vida, né? A gente tem tanta coisa sempre para cuidar, e quando a gente começa a se misturar com os outros, a se espalhar por aí, a gente se perde de si, a gente se perde do nosso eixo. E esse se perder de si pode ser difícil de ser resgatado depois. O segundo ponto é que essas pessoas têm uma dificuldade imensa de perceber o esforço dos outros. Então, por mais que você faça, por mais que você entregue, por mais que você dê, nunca vai ser suficiente. É como jogar água no deserto, é como você tentar encher um buraco que nunca vai ser preenchido. Porque essa pessoa sempre vai ter uma necessidade maior. Aliás, dado que a ingratidão tem uma vibração, uma frequência muito baixa, ela acaba, e tudo que vem a nós vem através daquilo que a gente vibra, não dos nossos pensamentos ou do que a gente deseja, dos nossos desejos ou sonhos, vem pela vibração. A ingratidão, ela acaba trazendo uma frequência vibracional muito baixa e atraindo situações, pessoas, lugares, tudo que for análogo a essa frequência baixa. É por isso que pessoas ingratas, se você parar para pensar, se você parar para observar, pessoas ingratas sempre estão em situações difíceis. Elas sempre estão precisando da ajuda de alguém, elas sempre estão exigindo essa ajuda. E isso acaba afastando muitas pessoas, aumentando esse ciclo de necessidade. Então, se alguém começar a exigir a sua ajuda, ao invés de você perceber que isso está sendo algo orgânico, uma conversa, uma troca, em que você só dá e você não recebe, abre o olho. Aciona o merdômetro porque é um comportamento de merda. O terceiro tópico que eu coloquei aqui na minha cola é que essas pessoas, elas invertem a situação. Foi o que eu disse na primeira parte. Elas só procuram você quando elas precisam. Quando elas estão bem, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Talvez até ela te cumprimente na rua. Talvez. Mas o fato é que ela realmente só vai pegar o telefone, te ligar, te mandar uma mensagem e ter contato com você quando ela precisar. Depois disso, ou antes disso, são contatos breves. Será que vale a pena, com mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente ter perto de nós pessoas que só vêm a nós quando realmente precisa? Será que é esse tipo de pessoa que a gente quer? Porque parte daquela história de que nós somos a média das pessoas com as quais nós mais convivemos é verdade. As energias acabam tendo troca até que você faça o que eu falo, não seja um assunto que você transcenda, que você faça o bloqueio, a blindagem energética, que independentemente de onde você estiver ou com quem você estiver, essa energia negativa dos outros não vai te atingir. Mas a maioria de nós não sabe fazer isso. Então, enquanto a gente não sabe fazer isso, as energias alheias acabam nos afetando. E essas pessoas, dado que a ingratidão vibra baixo, atrai pessoas e situações e lugares análogos a essa baixa vibração, isso vai ser trazido para a sua vida com muita força. Será que vale a pena? Quando você menos espera, a sua vida está entrando no mesmo looping do que a vida daquela pessoa. Porque você está se perdendo de si, você está olhando tanto para fora, para o único ponto que não importa, que é o de fora, porque nada existe fora. Você está olhando tanto para fora, buscando no outro essa ajuda, que você não faz o mergulho para o único sentido que faz sentido de dentro. Que é exatamente isso que eu falo no Conexão Zer. São 3 livros falando desse mergulho. Começando o primeiro livro, essa parte mais sexual, de olhar para fora, de buscar no outro aquilo que nos falta dentro. Paris sem Eiffel, somos todos Paris em busca da nossa torre. Essa necessidade, essa ânsia, esse desejo pelo outro. Bramari significa o mais profundo desejo mesmo, aquele desespero pelo desejo do outro, pela necessidade do outro. Só que essa necessidade, quando ela começa a evoluir, ela nos leva à percepção de que aquela perfeição não é tão perfeita. Que muita coisa precisa se partir para mostrar a essência real.
e Meandro, a Desordem do Amor, o segundo livro de Paris Saint-Exupéry, é um livro mais dolorido, é um livro em que aquele desejo todo se transforma numa percepção que você não consegue mais negar. Aquilo que era escuro, que não era, parecia perfeito, mas não era tão claro, que era difícil de enxergar, se torna absolutamente claro, nítido e partido. Esse caminho todo nos leva a Sansara, os ciclos da evolução. Enquanto a gente não evoluir, nós estamos presos na roda de Sansara, tentando buscar o sentido sem encontrar, porque nós estamos ainda olhando para fora. A partir do momento em que você olha para dentro, você se torna pronta para de fato vivenciar a vida. Aliás, tem uma frase do Marco Aurélio, um dos grandes estoicos que existe. Eu falo muito de filosofia no Paris Saint-Exupéry e cito o estoicismo. Se você não conhece o estoicismo, pesquisa a respeito, porque ter um comportamento estoico perante a vida pode salvar a sua vida, das pessoas que estão perto de você, e fazer com que você tenha uma existência mais plena. E Marco Aurélio, um dos grandes estoicos que já existiu, diz assim: então você nasceu para viver bem, em vez de fazer as coisas aqui e vivenciá-las aqui. Não é infantil a gente acreditar que este plano, que essa nossa existência, ela é criada para uma felicidade plena ao invés de uma evolução? E deixa eu te dizer, caro animalzinho irracional, a evolução dói. Você sabe disso. Crescer dói. Crescer machuca. Principalmente enquanto a gente ainda está preso à roda de Sansara. Por quê? A dor é o maior grito, é o último grito da nossa consciência para mostrar aquilo que ela já tentou mostrar de outras formas. Que ela já tentou nos mostrar de várias formas que não eram necessárias a dor. É quando você insiste naquele relacionamento até que não suporte mais de tanta dor. É quando você não se cuida, você não cuida da sua saúde até que aparece a dor e você tem que encarar isso de frente. Se você parar para pensar, se você fizer a pergunta correta, aliás, Perguntas Certas é uma live class que já está salva também lá nos destaques da bio, dá uma olhada. Se você fizer a pergunta certa de por que a dor existe, você vai perceber que é a nossa insistência, a nossa recorrência de situações que já deveriam ter sido assimiladas, entendidas, compreendidas, integradas e deixadas para lá, talvez, ficando só, pura e simplesmente, o nosso aprendizado. Não é? Então, nessa segunda parte da live class, o olhar da Miranda sobre ingratidão, eu falei como você identifica, alguns pontos de como identificar as pessoas ingratas e se manter longe delas. Elas agem como se você fosse obrigada a ajudar. Elas têm dificuldade em perceber o esforço alheio. Elas invertem a situação. Você só me procura quando você precisa. Isso é gaslighting. O gaslighting é inverter uma situação. É você usar todos os argumentos, as ferramentas possíveis para confundir a outra pessoa. Essa ferramenta é uma ferramenta de merda usada pelo Dom Juan. Gaslighting. Se você não conhece ainda, já se falou tanto, se fala tanto de gaslighting, dê uma pesquisada a respeito. É quando o outro inverte, faz uma inversão de situação e te confunde, dizendo que, ao invés de ele, que é uma pessoa extremamente ingrata, te procurar só quando precisa, ele diz que é você que faz esse movimento. Essa inversão de situação é um comportamento clássico de pessoas de merda. Então, quando isso acontecer, liga o merdômetro. Fica alerta. O quarto ponto que eu coloquei aqui na minha cola são as pessoas manipulativas. As ingratas são extremamente manipulativas e elas manipulam para tirar proveito daquela situação. Para elas sugarem tudo que elas têm de você e depois descarta até que elas precisem, deixa lá. Talvez ela faça um pequeno gerenciamento desse relacionamento para não ficar tão na cara e talvez ela nem se importe mais. Dependendo do seu nível de dependência emocional, ela vai lá, ela entende que se ela se afastar demais, ela vai ter perda desse relacionamento, então ela vai lá, dá uma gerenciada e sai. Já ouviu isso? Comportamento tipo, oi sumida, pura ingratidão. O quinto ponto é que elas agem com frieza muitas vezes. E em algumas vezes pode chegar até a hostilidade. Principalmente se você impor limites. Todas as vezes que você impor limites com algumas pessoas e você perceber que esse limite trouxe um comportamento não de não entendimento, você pode ficar meio confusa quando a outra pessoa impôs um limite que você não estava acostumado, que aquilo não estava combinado, que você não tinha percebido que era um limite. Então isso te confunde um pouco, mas se você for uma pessoa funcional, você vai aceitar, vai entender, talvez fique um pouco chateada no início, mas vai compreender, vai levar e tudo mais. Agora, se você é uma pessoa de merda, a partir do primeiro limite que é imposto,
ou se a pessoa com a qual você está lidando a partir do primeiro limite que é imposto, isso já vira uma verdadeira tirania, motivo para verdadeiras tiranias. Então, por isso que a gente tem que cuidar desses relacionamentos e por isso que o Dom Juan de merda nunca mais é tão importante, porque o abuso, esses comportamentos de merda, eles permeiam a nossa sociedade o tempo todo. Agora, se você ler esse livro, se você se vacinar contra pessoas em situações abusivas, eu vou te dizer uma coisa, prepare-se para fazer uma verdadeira varredura nas pessoas e situações da sua vida, porque você não vai mais aceitar tudo. Porque aquilo que é visto, como eu coloco na capa do livro, não pode mais ser desvisto. E quando você vê o abuso e você liga o merdômetro, você se vacina de verdade, você percebe comportamentos abusivos de longe. De pessoas que você ama, de pessoas que você tem algum contato, de pessoas que você tem muito contato, de pessoas que vão permanecer na sua vida. Por exemplo, o pai dos seus filhos, do qual você talvez até tenha se separado, que é um Dom Juan de merda, mas que você precisa dar continuidade a esse relacionamento, não mais como casal, mas como pais daqueles filhos. Se você precisar continuar tendo contato com pai, mãe ou tudo mais, mas aqui um aviso. Nós não somos obrigados a manter relacionamentos familiares só por conta, pela questão consanguínea, tá? Então para com isso. Ah, mas a minha mãe é uma narcisista e eu preciso continuar com ela, cuidando dela porque ela é minha mãe. Os filhos não têm necessidade de cuidar dos pais. Porque toda vez que um filho cuida de um pai, principalmente se um pai for funcional, um pai ou uma mãe for funcional, ele tá ficando maior que esse pai e essa mãe. E enfraquece esse pai e essa mãe. E a força nossa vem dos nossos pais. Estejam vivos ou não, se dê você com eles ou não. O dinheiro e o sucesso, a saúde e a felicidade vêm da nossa ancestralidade. E a primeira ancestralidade que não tá diluída é pai e mãe. Então não é necessário que você se dê com ele, que você aceite tudo que essas pessoas fazem. Mas é necessário que você entenda que essas pessoas foram escolhidas em algum momento, por algum motivo, para serem seus pais, suas mães, e sua mãe, seu pai e sua mãe. E caso você não acredite nisso, não tem problema. Eles te deram o maior bem que você tem, a sua vida. E sabe como que a gente honra pai e mãe de verdade? Tomando conta das nossas vidas, sendo felizes. Quer ver você chegar na casa da sua mãe, se você tem uma mãe funcional, você chegar na casa da sua mãe e você contar uma grande vitória sua, um caminho que você deu um passo grande, uma coisa, uma conquista. A alegria que ela sente, que ele sente, que seu pai sente. Essa é a grande força. Significa que aquilo, o maior bem que ele te deu, ela te deu, que é a vida, você tá realmente tomando conta. Então não é tomar conta dos pais, não é enfraquecer o sistema. É claro que se os pais estiverem absolutamente dependentes, já não forem mais funcionais, já não conseguirem cuidar de si, aí os filhos podem intervir. Caso contrário, cada um na sua casa, preferencialmente, cada um cuidando da sua vida. Outro ponto que eu coloquei aqui, que eu já falei, que é pessoas ingratas não entendem limites claros. Elas não entendem. Então, muitas vezes, nós não sabemos comunicar os nossos limites, porque, na maioria dos casos, nós não sabemos o nosso limite. Você sabe, de fato, qual é o seu limite? Você entende até onde o outro pode ir? Porque se você não entende isso, como é que você quer exigir que o outro entenda? Diga para mim, caro animalzinho irracional. E por que eu chamo de animalzinho irracional? Porque no Seja um Assunto que você domina, eu explico o quanto nós acreditamos ser racionais, mas apenas 7% do nosso cérebro serve para a racionalidade e única e simplesmente para colocar em palavras aquilo que nós sentimos, ou seja, mesmo a razão é subserviente às emoções. Nós somos seres, primeiro, instintivos e racionais, emocionais e só depois racionais, e só 7%. Por isso eu chamo de animalzinho racional, ao qual, claro, aos quais eu me incluo. Então, essa imposição de limites, ela precisa começar em você entender os seus limites. Em você entender o que de fato é um limite para você e você ter a coragem de comunicar. E aqui não tem outra palavra. Para impormos os nossos limites exige coragem. Numa sociedade em que é uma educação social, você se martirizar, você se anular, você esquecer de si para servir a essa educação social. Não é você ser mal educado com ninguém, não é você ser grosseiro com ninguém, não precisa disso. Você pode ser a pessoa mais elegante que já pisou sobre esse planetinha azul e ainda assim ser uma pessoa que consegue e é capaz de impor limites claros. Aliás, todas as vezes que você precisar impor os seus limites de uma forma mais contundente e agressiva, só tem um significado.
Significa que quando você deveria de fato ter imposto o limite, você não impôs. Você perdeu o momento certo de impor os seus limites. Então esses limites não ficaram claros e a pessoa foi indo, até que chegou um momento em que a energia de imposição de limites teve que ser muito densa, muito poderosa, agressiva. Ah, mas o fulano não entende. Pode ser, pode ser. Mas será que não é uma comunicação que não está sendo clara partindo de você? Porque a vida não nos serve. Não serve a nós. A vida não é um concierge celestial. A vida parte de nós. Tudo parte de nós. Nós sentimos. Eu sinto a respeito. Eu penso a respeito. O que o outro faz é basicamente irrelevante. Aliás, o outro é irrelevante. E esse é o grande conflito da humanidade. O outro é irrelevante, porque o único sentido que faz sentido é o de dentro, mas você não existe sem que o outro exista. Então esse é um grande conflito nosso. Quando você entende como impor limites, quando você impõe limites no momento certo, você não precisa ser deselegante. E como identificar a linha desse limite, da imposição do limite, o momento, é inteligência emocional. É entender quais são os seus limites, o que para você é possível de ser transpassado, o que para você é inegociável. A partir daqui eu não jogo. Esse jogo eu não jogo. Quando o outro, porque é uma dança, né? O relacionamento entre as pessoas é meio que uma dança. Então, a gente tá se aproximando, a gente tá se conhecendo, seja amizade, seja lá o que for, porque mesmo pai e mãe também são apresentados aos filhos, pior ainda, porque nem os escolheram. São apresentados aos filhos no momento que essa criança nasce. Toma, ame, cuide e, se possível, faça algo decente disso. Então, a gente se conhece. Nesse momento de conhecer, existe um alinhamento de expectativas. E esse alinhamento de expectativas, ele precisa ser claro. Só que o que o ser humano faz? Primeiro, apresenta ao outro a sua carência, uma versão sua que é insustentável a longo prazo. Então, são duas carências se apresentando. E depois, essa dificuldade de falar de forma clara, de forma adulta, porque somos todos crianças num grande jardim de infância. Nós não entendemos o que faz uma pessoa adulta de verdade. Não é a idade, não é a cognição, não é o dinheiro. É a inteligência emocional. Porque o que é a sabedoria se não uma quantidade imensa de inteligência emocional sendo colocada em prática? Porque se fora isso, seria só conhecimento. E o conhecimento sem a prática é irrelevante. Foi por isso que eu montei o método Livebook aplicado, seja um assunto que você domina. Porque o método Livebook coloca as quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e o que eu chamei de inteligência sedutora em prática na sua vida. Porque senão é só obesidade mental. Você sabe demais, você entende demais, você busca demais, conhecimento está literalmente na palma da nossa mão. Nessa telinha que eu tô falando com vocês, tem todo o conhecimento do mundo. Todo o conhecimento do mundo está nos nossos celulares, na palma da nossa mão. Em questão de segundos você busca, milésimos de segundos você busca qualquer informação. Agora, saber qual informação é relevante, quais são as perguntas certas. Lembrando que perguntas certas é uma live class já salva, já falei. E para te levar às respostas certas e conseguir utilizar, fazer com que essas respostas certas sejam úteis na sua vida, faz com que você seja um assunto que você domine. Não que os outros dominam. Não que os outros acham que sabem mais de você e dizem quem você é para você. Ah, fulana, você devia fazer isso, você devia agir assim, você devia fazer aquilo. Mas quem é você na fila do pão para saber de mim? Se eu sou um assunto que eu domino esse assunto. E todos os assuntos que sou eu. Entende a importância de ler esse livro? Exatamente, porque é esse livro que vai fazer com que você entenda os seus limites, algo que eu vou colocar aqui também, que são seus valores inegociáveis, por conta da sua alta inteligência emocional, da sua capacidade de manter-se no momento presente e da sua evolução disso tudo na inteligência sedutora, que é você ser de verdade, é você ser integral. Esses dias uma pessoa muito querida disse pra mim: Miranda, eu assisto todas as suas live classes. E quando você fala de um lugar de poder muito grande. Por que isso acontece? Porque quando eu tô falando com vocês aqui, eu não estou falando algo que não exista dentro de mim. Eu estou transbordando aquilo que é real em mim. E quando a gente transborda o que é real em nós, primeiro que tem que ser um assunto que a gente domina para ser isso, né? Para fazer isso. Dominar todos os assuntos que somos nós. Ou pelo menos estar no caminho do domínio. Compreendendo que tanta coisa não se domina. Tem muita coisa sobre mim que eu não conheço ainda. E tem muita coisa sobre as Mirandas que vão se apresentando a mim, que eu também não conheço. Que eu ainda desconheço. E é tão gostoso se entregar para isso. É tão assustador e ao mesmo tempo também tão doloroso. Mas é essa experiência humana nesse planetinha desprezível.
Esse é o ponto. Nós viemos para cá para experienciar. Só que diferente daquelas experiências de compra, de necessidade de comida, de buscar, de comer, de experienciar os 5 sentidos, esses sentidos tão básicos do ser humano, é experienciar a vida, a existência. E isso só acontece se você conseguir de fato se manter no momento presente. Para você explorar e gerenciar a sua inteligência emocional e dentro disso transbordar a sua verdade. E quando você transborda a sua verdade, você convence mais. Você mostra mais. Você alinha os limites claros. Você alinha os seus valores negociáveis. Depois que eu comecei a entender, quanto mais eu entendo isso, na verdade, menos agressiva eu passei a ser com as pessoas. E dado que eu tenho uma energia masculina que é fácil de se perder e buscar ela, ou seja, a energia feminina, ela é mais passiva, ela é mais tranquila. Eu tenho uma energia masculina, quando menos espero, a coisa está atropelando todo mundo. Então é muito fácil isso. Dado que eu tenho essa energia mais forte dentro de mim, é fácil eu me perder. E é fácil eu fazer com que o outro se perca também. Eu vejo como um elástico que vai esticando, esticando, até perder a elasticidade e virar uma corda. E aí estamos presos. Perfeita analogia. Perfeita analogia. O limite é isso, você vai forçando tanto que chega uma hora que não tem mais elasticidade, certo? Se torna algo que não volta e não vai mais. Se torna realmente uma corda. Perfeita analogia. Só que o ponto é esse. Quando que a coisa estica onde você já não quer mais que estique? E talvez, como eu disse, primeiro a gente tem uma dificuldade imensa de entender esse ponto, porque a gente não entende os nossos limites. E o segundo é uma dificuldade imensa de comunicar esses limites. Porque o outro vai achar que você é grosseira, porque o outro vai achar que você tá desmerecendo o que ele fez, porque o outro, e a gente fica soterrado num monte de achismo daquilo que é do outro. E quem somos nós no meio disso tudo? Outro ponto de pessoas, para identificar pessoas ingratas, além de todos esses que eu já falei, o 7º é não respeitar os valores negociáveis, que tá ali muito juntinho. Eu falei junto com não entende limites. Eles não respeitam os seus valores. Então, por mais que você comunique, por mais que você entenda, primeiro, né, entender os seus limites e os seus valores inegociáveis, esclarecer eles de verdade mesmo. Os valores inegociáveis, principalmente, você consegue fazer uma lista. Liste quais são os seus 5 valores negociáveis. E mantenha essa lista sendo alimentada o tempo todo. Porque a gente vai mudando. Tem coisas que não mudam. Eu, Miranda, honestidade pra mim. Se não tá na mesa, tô fora. De verdade. Não é uma falácia. Não é uma coisa que, porque todo mundo quer. Tem muita gente que eu amo. Tem muita gente que fala em honestidade, mas que não pratica isso de verdade. A partir do momento em que a desonestidade sentou na mesa, eu me levanto. E olha que eu já me levantei de mesas que eu queria muito ter ficado. Que eu queria desesperadamente, com todas as minhas forças, desculpa, Newton, a soma de todas as forças é nula. Mas eu queria muito ter permanecido naquela mesa. Só que quando a desonestidade sentou do lado, primeiro eu me senti desconfortável, depois eu comecei a não conseguir mais respirar, e aí eu tive que levantar. E o pior, para resolver a coisa, eu tive que virar a mesa. E eu paguei o preço. Isso é um valor inegociável, não se negocia. Você até tenta, porque você tá ali olhando a situação quando está sendo colocado em xeque um valor negociável seu, você está naquela situação e você até tenta ver se tem algum ponto que você está entendendo errado, que não está sendo assim, que está sendo diferente, porque a gente não quer ser injusto. Pessoas funcionais não querem ser injustas. Elas não querem cometer algum erro, certo? Só que ontem eu vi um filme, pela 1000ª vez, e me chamou a atenção uma cena que não tinha me chamado a atenção ainda. E por isso é bom de assistir ou de ver, visitar os mesmos conhecimentos mais de uma vez. O filme é um romance, PS Eu Te Amo, o nome. E ela diz assim, eu não quero errar com você. Porque os meus pais disseram que... A minha mãe disse que você não era a pessoa certa pra mim, eu não quero... E eles são casados há muito tempo. E eu não quero errar com você. Eu não quero cometer erros. E aí eles estão se beijando numa cena linda. E ele diz assim, então você nasceu na raça errada. Você deveria ter sido um pato. Porque a gente vai cometer erros. Mas quando você tá num lugar em que tá sido colocado em xeque ou seus limites
claros, ou seus valores inegociáveis, primeiro você tenta entender, aí você tenta contemporizar, passar pano. Infelizmente, a gente tem essa funcionalidade de insistir. E aí você percebe que não dá mais. Eu tenho certeza que você já chegou em situações, se você tem valores negociáveis claros pra você, eles estão, se você não sabe ainda, eles estão naquilo que você diz, eu não quero mais. Quando eu lancei o Dom Rua de Merda, muitas mulheres abusadas vinham até o meu Instagram e diziam, Miranda, não consigo sair desse relacionamento, não consigo sair disso. Eu dizia, olha, eu não vou dar a resposta que você quer. Eu vou dar uma resposta que vai piorar a tua situação. Que é quando doer o suficiente pra você sair, você sai. Mas como é que eu vou sair? Os meus filhos vão passar fome, ele disse que ia matar todo mundo, não sei o que lá. Não interessa. Quando doer de verdade, você sai. E aí eu pensei, meu Deus, será que eu tô sendo injusta de falar isso? Até que várias mulheres começaram a me dizer, Miranda, eu preferia estar morta. E se fosse o preço de toda a família passar por isso, eu passaria. Eu não quero mais esse relacionamento. Eu não quero mais esse homem pintado de ouro na minha frente. Então, quando a dor for o suficiente, a gente sai. Só que tem pessoas que têm um limite de dor muito alto. Por quê? Porque foram acostumadas, foram ensinadas de que o amor tá do lado do abuso. São aquelas pessoas que passam anos e anos do lado de uma pessoa abusiva, tentando resgatar um love bombing, um momento poderoso e maravilhoso naquele relacionamento, sem conseguir. Só quem já passou, eu falo isso em todas as live classes. Só quem já passou por um love bombing bem feito sabe a desgraça que é. Porque é a melhor coisa do mundo. Você é tratada do jeito que você merece ser tratada. E quando você é tratada do jeito que você merece ser tratada, você quer resgatar isso. Só que isso não é real. Isso é só para promover o abuso lá na frente. Só para te manter presa a esse relacionamento. Nessa ânsia de que um dia melhore. Então essas mulheres, quando eu lancei o Dom Rua de Merda, que me disseram, eu preferia a morte do que continuar com ele, essas mulheres me mostraram que de verdade, quando a dor é suficiente, a gente sai. E é o limite de dor. Então, nessa mesa que eu falo, todas as mesas que eu sentei, que a desonestidade ou outros valores negociáveis meus sentaram junto na mesa, eu só tô sentindo cheiro de merda. Será que é real esse cheiro ou eu tô louca? Será que é daqui? Será que foi uma lufada de vento que veio de um outro lugar? Opa! É daqui mesmo? Viramos a mesa. Não tenho problema nenhum nisso. Não quero. Prefiro que não seja feito. Vai pagar pra ver. Literalmente. Então, pessoas ingratas, elas não entendem os limites seus, elas não respeitam seus valores negociáveis e elas usam a verdade pra manipular. Veja, todos os 8 comportamentos que eu falei de pessoas ingratas são comportamentos de pessoas de merda. Podemos ter, eventualmente, algum desses comportamentos? Podemos. Eu, quando escrevi o Dom Rua de Merda, nunca mais, eu percebi vários comportamentos de merda em mim. Em momentos diferentes e não de propósito. Porque isso é o que diferencia uma pessoa de merda de verdade. Tem sobrenome de merda. Ao invés de ser de Almeida, é de merda. Entendeu? É só uma analogia. Ou da Silva, para não ser tão personificado. Todos esses comportamentos são comportamentos de pessoas de merda. Podemos ter um ou outro? Podemos. Eu vi alguns meus enquanto eu estava escrevendo Dom Juan. Eu vi alguns da minha família, de pessoas que eu amo demais. Mas não é sempre e não é de propósito. Porque o Dom Juan vai fazer isso sempre. Ele só deixa esse comportamento de lado enquanto ele tá fazendo love bombing ou o hoovering. O hoovering é, me afastei de você, disse que não quero mais, preciso pensar, linda, e sumiu. E de repente ele volta com o hoovering que é te trazer de volta para abuso. Lembre-se, uma pessoa abusiva precisa de pouco tempo para que você volte para abuso. Então, não dê margem para erro. Ah, mas ele me chamou no Instagram. Já nem pergunta, não tenta se defender, mas ele me xingou, não tenta se defender. Pra quê? Se for um psicopata, estudos provam que você precisa de 3 minutos, um psicopata precisa de 3 minutos de conversa com você apenas para te trazer de volta para abuso. O narcisista demora um pouquinho mais, porque o narcisista é só mais uma anta nesse mundo, né? Ele é burro pra caramba, ele só é um monkey see, monkey do. Ele aprendeu um determinado padrão de comportamento de merda e ele sai repetindo isso com todo mundo. Como as pessoas têm muita dependência emocional, como as pessoas têm os seus tendões de Aquiles, elas caem nesse papinho. Até lerem o meu livro. Depois disso, como o livro diz, nunca mais. Você sente o cheiro de merda de longe. Se você já tem o livro, leia mais de uma vez. Ele não é uma vacina de dose única, ele é uma vacina de recorrência. Precisa ser vacinado consequentemente. Inclusive,
Consequentemente, não. Ai, meu Deus, eu esqueci o advérbio. Enfim, você entendeu. Concomitantemente. Pode ser, talvez. Whatever. Você precisa ler mais, inclusive tem algumas leitoras minhas que às vezes, Miranda, mesmo tendo livro do teu livro, eu acabei caindo no papo do Dom Juan. Eu disse, claro, porque isso não está totalmente curado dentro de você ainda. Ah, mas a gente não precisa ser curado. Precisa. Nós somos todos doentes. Nesse planetinha aqui, minha filha, tá todo mundo doente. Uns mais, outros menos, é tudo a mesma laia. Não pense nisso, não. Ah, mas o fulano é inteligente, o fulano é espiritualizado, o fulano é rico. Passa a régua e bota todo mundo no mesmo saco. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos curado, um pouco mais doente, um pouco menos doente. Mas todo mundo doente. Então, as pessoas, o último ponto que eu coloquei aqui é que as pessoas ingratas, elas usam a verdade para manipular. E essa é a melhor forma de mentir e de confundir, de colocar o gaslight, quando você mistura a verdade com a mentira. Por quê? Porque uma mentira sozinha, ela é facilmente identificável. Você sente o cheiro de merda, é fácil de identificar. Agora, quando as pessoas colocam um pouco, uma pitada ou um pouquinho mais de verdade junto com a mentira, fica difícil. É aquela pessoa que diz assim, você criou a expectativa. Não, eu não criei expectativa em você. E você pensa, pior que eu criei expectativa. E claro que criou, porque todos nós vamos criar expectativa. Ainda que eu diga o tempo todo que expectativa e suposição sejam a duplinha destruidora dos milagres. Você precisa catar como se fosse isso, porque ela cresce o tempo todo. Você precisa cortar como corta a sua unha, porque ela cresce o tempo todo. É como custo e despesa em uma empresa. Cresce o tempo todo, então você precisa estar em cima das suas expectativas e das suas suposições para cortar elas. Porque você sempre vai criar expectativa e suposição. Só você precisa gerenciar isso. O quanto você está criando disso tudo. E esse é o ponto. Quando a pessoa ingrata, a pessoa abusiva, te fala, você criou expectativa, você diz, pior que eu criei mesmo. Então tem verdade nisso. Mas aqui eu quero colocar 2 pontos. O primeiro deles, sim. Expectativa e suposição é a duplinha matadora de milagres. Quanto mais você gera expectativa, quanto mais você supõe do outro, menos verdade tem dentro disso. Então a verdade é um negocinho assim e você vai colocando expectativa, suposição, até fazer um negócio gigante em que você não encontra mais a verdade. E aí o Dom Juan, ou a pessoa ingrata, vem e usa aquele pinguinho de verdade dentro de um monte de mentira. Fica fácil manipular, fica fácil fazer o gaslight, fica fácil abusar dessa forma. A pessoa está entregue para abuso. Então esse é o primeiro ponto. Sim, expectativa e suposição é a duplinha matadora de milagre. Mas o segundo ponto é esperar o mínimo. Não é gerar expectativa. Então você não tem que gerenciar a sua expectativa e a sua suposição partindo do outro. A vida parte de você, não do outro. Você precisa gerenciar isso dentro de si. As suas expectativas. Comunicar de forma clara as suas expectativas. E fazer isso é muito difícil porque a gente está o tempo todo priorizando o bem-estar do outro, mesmo que isso destrua o nosso bem-estar. Que sociedadezinha de merda abusiva que nós criamos, não? E a sociedade alimenta isso. Pessoas que você ama, pessoas que você confia, que chegam pra você e dizem assim, ai, mas você é muito intransigente. Ah, então agora, assim... Exigir um mínimo de respeito e educação é ser intransigente. Ah, mas você deveria ser mais condescendente. Ah, então agora o normal é passar pano pra Dom Juan de merda. Pra comportamento claramente abusivo. E aí você se torna intransigente, a louca, a maluca, a que fala, a mal educada, mesmo que você não seja mal educada. Mesmo que a única coisa que você esteja fazendo é se priorizando, impondo seus limites. Entendendo seus valores negociáveis e comunicando isso. Porque, infelizmente, a nossa sociedade ainda prioriza os bonzinhos, os que se fazem de bonzinhos, né? Os que se fazem de bonzinhos e aqueles que são bonzinhos mesmo, que são os boca aberta, que ficam... Aquela história, né? Todo dia sai um trouxa e um sem vergonha na rua. E aí a pergunta que eu faço, que é uma pergunta certa, que é a pergunta que deveria ser feita, não é se você quer ser o trouxa ou se você quer ser o sem vergonha. Como é que você vai criar algo à parte disso? Porque ser o trouxa não é bom, mas ser o sem vergonha também não é. Aquele que passa a perna não é legal. Aquele que é passado a perna também não é. Como é que a gente cria uma realidade diferente? Escolhendo as pessoas que ficam perto de nós enquanto a gente não souber blindar a nossa energia.
Porque o seu lugar, o lugar que você está e as pessoas com as quais você mais convive, eles só são determinantes de você, do seu comportamento, dos seus resultados de vida, enquanto você não blinda sua energia, que é algo que eu vou ensinar no Seja um Assunto que Você Transcenda. Então, cuidado com a sua expectativa e suposição, mas tenha em mente que esperar o mínimo não é gerar expectativa. E esperar o mínimo do quê? De educação, de bom senso, de respeito, de valorização. E se por acaso essa pessoa não fizer nada disso, afaste-se. Não dê margem, não é necessário. Você tem todo o aval divino de si mesma, da sua vida, das suas experiências, da sua sabedoria, para se afastar de pessoas abusivas, de pessoas ingratas. Então, nessa segunda parte da Live Class, o olhar da Miranda sobre ingratidão, eu falei sobre como 8 formas de como você identificar pessoas ingratas e se afastar delas. Entende? Se a gente conseguir colocar essas 8 dicas simples, que você já sabe, eu não falei nenhuma novidade absurda aqui, mas se a gente conseguir colocar essas 5 dicas simples de fato na nossa vida, você nunca vai precisar ser mal educada para impor limites, para mostrar os seus valores negociáveis. Esses dias uma pessoa estava dizendo, mas fulana pediu dinheiro de novo pra mim, não sei o que lá, não sei como falar que não. Eu disse, pois é, você não sabe como falar que não. Por que essa pessoa tem quase mais contato comigo? Por que não pediu pra mim? Porque essa pessoa sabe a forma como eu gerencio as minhas coisas. Mas é egoísmo. Não é egoísmo. Na hora que eu precisar, possivelmente eu só tenha eu pra contar. Porque essa é a realidade. Tira esse véu infantil de que as pessoas estão aí, que são suas amigas e que elas vão te ajudar e que no momento que você precisar, pode ser. Mas você vai pagar pra ver? Só quem já passou por uma situação difícil, e você já passou por situações difíceis na sua vida, percebeu que as pessoas com as quais você contava talvez foram exatamente as que não te ajudaram. Não do jeito que você imaginava. Porque a expectativa não estava alinhada. Até onde o outro vai por você? Então isso é uma ingratidão dele? Ou é uma expectativa irreal sua? Aqui a gente também precisa trazer a nossa responsabilidade a respeito disso. Porque às vezes a gente também está exigindo do outro mais do que o que ele tem para dar. Mais do que aquilo que ele é de verdade. E essa é a terceira parte da Live Class, o olhar da Miranda sobre ingratidão. Em que eu vou falar para você 10 formas de lidar com pessoas ingratas.